Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal de Arvandor. Hoje, decidi dar início a mais uma série aqui de vídeos, muito pedido por muitos, né? Que é uma série de vídeos gravados sobre aprender RPG. Ela vai servir para dois propósitos, tanto para aquela galera que acompanha a gente aqui no canal, que quer aprender as regras, saber como jogar, mas também tem o objetivo de atingir aquele pessoal que está começando aí no jogo Baldur's Gate 3. Para quem não sabe, Baldur's Gate 3 ele está muito fiel ao RPG de mesa, e quem dominar realmente as regras de Dungeons and Dragons quinta edição sai na frente. Então o objetivo desse vídeo também é abarcar esse pessoal aí que quer saber um pouco mais das regras de Dungeons and Dragons. Ok, pessoal, então para você que está chegando agora, não se esqueça de já chegar deixando o like, porque esse vídeo eu gostaria muito que ele ganhasse relevância para que mais pessoas pudessem usar o nosso canal aqui, o Portal de Arvandor, como referência para aprender RPG. Então deixe aí o seu like para tornar o nosso vídeo mais relevante e também para fortalecer o nosso trabalho. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, certo? Aproveitando o ensejo para informar que nós temos aí o programa de membros do canal. Então, torne-se membro do Portal de Arvandor, e nós estamos preparando aí conteúdos exclusivos aí para membros, ok? E se você quiser de alguma forma colaborar com o canal, tem aí o nosso QR Code aí do nosso Live Pix. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Este vídeo, ele tem por objetivo ensinar o princípio básico, né? Começar do primeiro passo para você jogar RPG, que é a criação do personagem. Então, eu agora, há pouco, criei um personagemzinho, bem rapidinho, bem básico, para ensinar a vocês o princípio por trás da criação de personagem, certo? Então, para que você possa criar o seu personagem, a primeira coisa que você tem que ter é acesso ao livro Dungeons and Dragons quinta edição, Guia do Jogador, né? O Player's Handbook, né? O Manual do Jogador de Dungeons and Dragons quinta edição. Nós estamos usando para esse vídeo a versão de 2014. Indo diretamente agora para a ficha do personagem, vamos começar aqui. A primeira coisa que você vai fazer é preencher o cabeçalho da sua ficha. Você tem que ter esse momento que você vai fechar seus olhos e pensar o teu personagem como você quer que ele seja. Quem é ele, né? O jeito dele ser, o que ele faz, ele é especialista em quê? Ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele é um usuário de magia, ele é um investigador, ele é um alquimista. Pense nele, certo? Pensou nele, próximo passo aí é você escreve o nome dele, daí você vai escolher ali no cabeçalho a classe e o nível. Já na mesma linha vai ter a classe e o nível. O nível é definido pelo mestre, né? Então o mestre vai dizer, a aventura vai começar no nível 1, geralmente é no nível 1, você já coloca lá. Para o nosso exemplo, nós estamos usando a classe Fighter, que seria o equivalente a guerreiro. Então, guerreiro nível 1. Em seguida, você vai escolher o background. O background do personagem é o que ele é antes, assim, é a profissão que ele sabe, que ele faz, né? Independentemente de classe, o que ele é. Então, ele é um músico, ele é um artista, seria ele um ferreiro, seria ele um carpinteiro, um marceneiro, seria ele uma pessoa aí, bom vivant, uma pessoa que gosta aí de frequentar tavernas. Então, tudo isso você vai pensar no que ele é, na personalidade dele, e aí lá no cabeçalho você vai escolher. Existe uma lista de backgrounds que você vai encontrar no capítulo 4 do livro do jogador, página 121. Então lá você tem uma lista. Se você procurar em outros suplementos de Dungeons and Dragons, você vai ter mais opções além daquelas, né? Mas eu acredito que com o que está aqui no livro do jogador já dá para você ter uma boa noção. Eu, por exemplo, para criar meus personagens e os jogadores da minha mesa, 90% das vezes a gente usa o que já está no livro do jogador. Para o nosso exemplo, nós estamos utilizando o background soldado. Em seguida, você vai escolher a raça
Então existe uma enormidade de quantidade de raças que você pode escolher no ato da criação do seu personagem. Então você pode escolher entre humano, elfo, anão, gnomo, halfling. Existem diversas outras. No livro do jogador já tem as principais que você precisa. 90% você pode usar lá. Mas se você ainda quiser mais raças, existem outros suplementos. Aqui no nosso canal nós temos uma série de vídeos sobre raças jogáveis. Eu pretendo trazer mais capítulos com mais raças. Mas se você utilizar as do livro do jogador, já está mais do que suficiente. É bom lembrar que algumas raças também possuem uma sub-raça, né? Por exemplo, o elfo, quando você escolhe a raça elfo, você vai ter que escolher a sub-raça dele. Se ele é um elfo da floresta, um alto elfo, um troll. Para o nosso exemplo, eu escolhi elfo da floresta. E por fim, o alinhamento. O alinhamento ele é uma coisa mais filosófica. Eu sugiro você dar uma lida no livro, porque ele descreve muito mais o traço da personalidade do teu personagem. Para o meu personagem aqui do exemplo, eu estou escolhendo Leal Bom. Preenchido o cabeçalho, a gente vai para a próxima parte, que vão ser as rolagens de dados, né? Essas rolagens de dados, eles servem para preencher a partezinha de atributos da ficha, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 4 dados de 6 faces, aquele dado comum que você já é acostumado, o chamado D6. Você vai fazer uma rolagem, certo? Vai ver os resultados e pegar o dado de menor valor e excluir e somar os outros 3 que sobraram. Somados esses 3 dados, você pega esse resultado, anota num papelzinho. Faça isso 6 vezes e você vai ter 6 números. No nosso exemplo aqui, que eu estou mostrando aí na tela para vocês, o menor resultado é o 2. Então, a somatória dos 3 dados restantes deu o valor de 13. Você vai pegar esse número 13, anotar num papel. Então, repita esse processo 6 vezes e você vai ter os 6 números anotados no papel. Para o nosso exemplo, eu mesmo fiz umas rolagens, confesso que foram resultados excelentes, mas entenda que nem sempre vai ser assim. O nosso resultado foi 18, 10, 12, 17, 11 e 15. Anotados isso, nesse momento você só guarda os valores. Geralmente eu gosto de começar a ficha pelo background. Então, no capítulo 4, página 125 do livro do jogador, você tem todas as listas de background. Como eu já tinha falado, eu falei 121, mas no 125 você tem a listagem. Se a gente for na página referente a soldado, que é o nosso exemplo, nós temos ali todas as características que nós precisamos para colocarmos na nossa ficha. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar é a proficiência em habilidade, a skill proficiency. Soldado de cara já tem em atletismo e intimidação. Vá lá na sua ficha, na parte ali das skills, marca atletismo, marca intimidação. Em seguida, ele dá uma opção aí de proficiência em ferramentas. Na parte inferior esquerda da sua ficha existe um quadrinho de proficiências, que ali é para você colocar armas, armaduras, ferramentas e línguas. Ali você vai escrever as proficiências relativas a soldado. No caso, um conjunto de jogos e veículos terrestres. Então você vai lá e escreve veículos terrestres, né? Você é proficiente em veículos terrestres. E no nosso exemplo, eu escolhi o conjunto de jogo de cartas. Então escreva lá conjunto de jogo. Para soldado, o soldado ele não recebe proficiência específica em nenhuma língua. Então você deixa em branco. Deixa em branco não escreve a língua, né? E em seguida, vem os equipamentos iniciais. Na coluna central, na parte inferior da ficha, existe ali uma parte de equipamentos. Lá você vai escrever tudo que o background soldado dá para o teu personagem. No caso, ele tem uma insígnia da patente dele, um troféu de um inimigo, né? Eu só escrevi troféu, mas você pode dizer
Especifique, é interessante especificar até para dar mais profundidade ao teu personagem. É uma presa de um orc que você matou? Um chifre de um touro selvagem? Aí é com você. Aí fica uma espada quebrada, que até dá um exemplo aqui, uma adaga com a lâmina quebrada de um inimigo que você derrotou em campo de batalha, né? Escreva lá, né, o troféu. Em seguida, coloque um conjunto de jogo. No nosso caso, estamos escolhendo um conjunto de jogo de cartas para bater com a proficiência que a gente colocou. Uma algibeira, né? Muita gente não escreve algibeira, mas a algibeira é um objeto, né? Por mais que dentro dela tenha as 10 peças de ouro, você também ganhou a algibeira. Então escreva a algibeira ali na tua ficha. E na parte ali das suas moedas, escreva as 10 peças de ouro referentes a soldado. Obviamente que esse exemplo aqui, eu estou usando o background soldado. Se você escolher um outro background, vai ser um outro conjunto de coisas. Em seguida, vai ter as características aí, a especialidade, né? Na sua ficha, a parte onde você vai escrever as características, as feats, né, do seu personagem, é aquele quadro mais comprido ali na parte direita inferior, né? Centro e inferior à sua direita da ficha. Então você vai escolher uma especialidade do teu personagem com relação ao background de soldado. Você pode colocar aí cavalaria, curandeiro, né? Para o nosso exemplo, eu coloquei infantaria, certo? Em seguida, você vai colocar as outras características que acompanham aquele background, né? No caso do nosso exemplo, soldado, ele tem o military rank, né? A sua patente militar. Lá tem a descrição da vantagem que essa patente militar dá. Então escreva na sua ficha lá, patente militar. E aí vamos para os traços de personalidade. Isso aí é que vai vai definir quem é o seu personagem, como ele deve se comportar e tudo mais, né? No próprio background, ele já dá alguns exemplos. Você pode criar o seu próprio, mas os exemplos que ele dá já são bons o suficiente. Primeiro, você vai para os traços de personalidade. Tem aí 8 exemplos. Leia e escolha um que você gosta mais, ou invente o seu próprio. Em seguida, vem os ideais. Você vai lá, da mesma forma, vai escolher um desses 6, certo? Que tem lá de exemplo, ou criar o seu próprio. E aí, tanto os traços de personalidade quanto os ideais, você vai lá e escreve na ficha nos locais correspondentes, né? Para o meu traço de personalidade, eu escolhi aqui, eu sou sempre polido e respeitoso. E para o meu ideal, eu escolhi bem maior. Nossa sina é dar a nossa vida em defesa dos outros, ok? Daí você em seguida vai para a tabelinha aqui das suas ligações, dos seus bonds, né? Que também é uma restrição do seu personagem, alguma coisa que ele busca lá na vida dele. Você pode inventar a sua própria. Mas a lista aí de 6 que dá na tabelinha também é muito boa. Para o meu personagem, eu escolhi minha vida, minha honra é a minha vida. E por último, o defeito dele. Mais uma vez, você mesmo pode criar, submetendo ao mestre para que o mestre aprove ou não, o mestre da sua mesa. Mas aqui na lista de 6 que está no próprio livro do jogador, eu escolhi meu ódio por meus inimigos me cega e me deixa irracional. Concluído a questão aqui dos backgrounds, a gente vai para a raça do personagem. Para a nossa raça, nós escolhemos Elfo da Floresta. No livro do jogador, as raças estão listadas no capítulo 2, né? Em especial, o elfo fica na página 21. Antes de nós irmos para o elfo, chegou a hora de nós pegarmos aqueles números, aqueles 6 numerinhos que nós anotamos no papel e transcrevermos para a ficha. Então, no meu exemplo, eu coloquei o 18 em força, o 15 em destreza. Aqui na imagem vocês estão vendo 17 porque eu já apliquei a racial. Nós já vamos chegar lá, mas entenda nesse ponto que aquele 15 que eu falei lá no começo das minhas rolagens, eu coloquei em destreza.
Em constituição, eu coloquei 17. Em inteligência, eu coloquei 10. Em sabedoria, eu coloquei o 12. Aqui eu já apliquei o mais um do racial, você já vai entender, certo? E, por fim, em carisma, eu coloquei o 11. Ok? Preenchidos os atributos da ficha, agora sim nós vamos começar a aplicar as características raciais. Como eu escolhi elfo, quando você vai na página de elfo, lá está explicando tudo sobre a raça, o seu contexto, quem eles são, como eles agem, né? A questão da idade, os traços físicos deles, se eles são altos, baixos, fortes, troncudos, né? O alinhamento deles mais comum. E daí, a primeira coisa que nós temos que serve para a nossa ficha, no caso dos elfos, é o seu deslocamento. Um elfo normal, ele tem um deslocamento de 30 feet. Então você vai na parte correspondente da ficha e escreve ali 30 feet. No nosso exemplo, aqui na nossa ficha está 35, porque mais para frente nós vamos aplicar uma característica racial. Aguarde e confie, vocês vão ver e vão entender. Em seguida, você vai colocar a característica Dark Vision no local correspondente na ficha, que é na parte de feats, né, de features e traits. Daí você vai colocar Fey Ancestry. Não se esqueça de ler e entender o que cada uma dessas habilidades faz, porque elas são úteis para o teu personagem, eles dão habilidades que você vai usar em combate ou no seu roleplay. Você vai colocar o Trance, né, o transe, Keen Senses, né, que é os sentidos aguçados, e até aí você terminou as feats de elfo. Em seguida, você vai colocar as línguas, né? O elfo, ele começa com 2 línguas. O elfo comum, assim, no seu mais básico, ele começa com a língua comum e a língua élfica. Coloque ali a língua comum e a língua élfica. E daí você vai colocar o aumento de habilidade. Logo no começo ali de elfo tem escrito aí o aumento de habilidade, que para o elfo é mais 2 em destreza. Se lembra que eu tinha falado que em destreza eu tinha colocado 15? Você vai lá, anota o mais 2, de 15 vai para 17, ok? Terminada a parte de elfo, nós vamos agora preencher as características da sub-raça, que o nosso elfo é um elfo da floresta, certo? O elfo da floresta, ele ganha mais 1 em sabedoria, então você vai lá em sabedoria. A sabedoria que nós tínhamos colocado era 12, somado mais 1, vai para 13. E ele recebe treinamentos em arma, que ele é proficiente, né? No caso, espada longa, espada curta, arco curto e arco longo. Aqui, na parte correspondente, eu não escrevi porque guerreiro, fighter, né, ele recebe uma proficiência em uma gama muito maior de armas que abarca essas específicas do elfo da floresta. Então, não compensa nesse momento escrever aqui. Mas se você for, por exemplo, fazer um personagem mago que recebe pouca proficiência em armas, você escreveria aí espada longa, espada curta, arco longo e arco curto, certo? Nosso personagem é guerreiro, então ele já tem todas as armas simples e marciais, não precisa escrever essa parte, certo? Em seguida, tem a habilidade Fleet to Foot, que você escreve na parte correspondente da ficha, Fleet to Foot, e em seguida atualiza a parte de deslocamento. O deslocamento básico de elfo é 30 feet, só que o elfo da floresta, por ele ter essa habilidade Fleet to Foot, ele aumenta para 35 feet. Entendeu agora por que nós temos escrito o 35? Em seguida, você vai colocar a feat Mask of the Wild na parte correspondente, ok? Tudo isso você vai ver no livro do jogador. E aí você concluiu a parte relativa a elfo. Então, terminada a parte de raças, o que você vai fazer agora?
né? No capítulo 1 do livro do jogador, existe uma tabelinha que é a tabela de modificadores, ok? Esses modificadores, você vai chegar aqui na parte de atributos, vai ver o número do atributo, no caso, força 18, destreza 17, constituição 17, certo? E vai no modificador correspondente. Por exemplo, para a força 18, o modificador é mais 4. Então, aqui no quadro maior, você vai escrever o número 4. Para destreza, destreza 17, o número 17, o modificador é 3. Para constituição 17, o modificador também é 3. Para inteligência 10, o modificador é 0. Para sabedoria 13, o modificador é 1. E para carisma 11, o modificador é 0. Terminado de preencher essa parte, vamos agora para a classe, que é a parte final de conclusão da nossa criação de personagem. O primeiro passo na classe, você vai no capítulo 3 do livro do jogador, na página correspondente aí às classes, né? No caso, a nossa classe guerreiro, fighter, né? Ele fica na página 70 do livro do jogador. E aí, lá vai estar descrito tudo que você precisa saber sobre a classe. No trechinho inicial, você tem uma tabelinha explicando o que o guerreiro ganha em cada nível, né? Essa tabelinha, ela resume a classe, e logo em seguida vem a parte aí de construção do personagem, sendo a primeira parte a parte inicial, e abaixo vem as feats, né? As features, as características por nível. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar os pontos de vida iniciais. Então, o guerreiro, o dado de vida dele base é o D10. Então, como ele está no nível 1, ele tem um dado de vida que é o D10. Então, você vai chegar aqui no quadrinho correspondente da sua ficha, vai colocar o total de dados de vida 1 e o tipo do dado de vida D10. Feita essa parte, você vai colocar os pontos de vida iniciais. O guerreiro, o fighter, né, ele começa com 10 pontos de vida, mais o modificador de constituição. O nosso modificador de constituição é 3. Então, você vai colocar 10 mais 3, 13. 13 no máximo de pontos de vida e 13 no total, né? Ele não tomou nenhum dano, a história ainda não começou, então coloque 13 e 13. Feita essa parte, vamos agora para a parte das proficiências, né? O guerreiro, aqui no quadrinho embaixo, no quadro de outras proficiências, que fica na parte inferior esquerda, você vai colocar que o guerreiro tem proficiência em todas as armaduras e escudos, tá aqui escrito, colocados. Em todas as armas, no caso aqui ele fala armas simples e marciais, ou seja, todas as armas. Então, entendeu agora porque lá em Elfo nós não precisamos colocar espadas curtas, espadas longas, arcos curtos e arcos longos? Porque a habilidade dele como guerreiro já abarcava isso, então não era necessário. E ferramentas, né? O fighter, ele não aprende nenhuma ferramenta, não tem proficiência em nenhuma ferramenta a mais que ele já teria pelo seu background. E daí vem os saving throws, né, que seria as suas salvaguardas. Chega ali no quadro específico de saving throws. Aqui já está com a numeração preenchida, mas nesse momento você não precisa preencher ainda a numeração nem dos saving throws, nem das skills, ok? Isso você vai preencher daqui a pouco. Você vai marcar o correspondente de fighter, que seria força e constituição. Em seguida, vamos para as skills. As skills você já tem duas marcadas em razão do seu background de soldado, que são atletismo e intimidação. Como fighter, você tem algumas opções, né, que você, dentre essas opções, você vai escolher duas. As opções de fighter são acrobacia, animal handling, né, que é lidar com animais, atletismo, história, intuição, intimidação, percepção e sobrevivência. Para o meu personagem, eu optei por intuição e percepção. Eu já tinha atletismo e intimidação, eu escolhi intuição e percepção. Então, marcados esses números, aí você vai começar a preencher
os quadrinhos aqui nos saving throws, né, nas salvaguardas e nas skills. Basicamente, você vai pegar o atributo relativo e colocar o seu modificador, e onde tiver marcado a bolinha aí de proficiência, você vai pegar e somar ao modificador daquele atributo a sua proficiência. Por exemplo, aqui em salvaguarda de força, o nosso personagem ele é proficiente, então nós vamos pegar o número 4 aqui de força e somar com o número 2 de proficiência. Já na salvaguarda de destreza, ele não é proficiente, não está marcado, você só vai pegar o modificador 3. Mesma coisa aqui nas skills. Preenche todos esses números até embaixo e esse trecho da tua ficha está concluído. Mais embaixo você vai ter a percepção passiva, certo? Para você preencher a percepção passiva, você vai pegar o número 10 e somar com o valor da sua percepção aqui nas skills. No caso do nosso personagem, ele tem mais 3 em percepção. Então você vai pegar 10 mais 3, vai dar 13, já soma aqui na percepção. Nesse ponto, você já terminou o básico de guerreiro e vamos agora para as características de guerreiro nível 1. Primeira coisa que um guerreiro nível 1 tem é o estilo de combate, o fighting style. Para o nosso personagem, eu escolhi dueling, que é duelo. Em seguida, a outra característica de fighter nível 1 é second wind. Nesse ponto, eu até esqueci de mencionar o equipamento inicial. O equipamento inicial é de grande importância, certo? E ele dá aqui quatro equipamentos iniciais para você escolher e montar de acordo com o tipo do personagem que você vai fazer. O primeiro equipamento que você vai escolher, você vai ter que escolher, por exemplo, no nosso exemplo de guerreiro, de fighter, o primeiro você vai escolher entre chainmail, de armadura, ou uma armadura de couro, leather, mais o arco longo, mais 20 flechas. Eu escolhi só a chainmail. Então anota aqui na tua ficha, na parte de equipamentos, que fica na parte central embaixo, coloca lá chainmail. A segunda decisão que você vai fazer é entre as seguintes: ou uma arma marcial e um escudo, ou 2 armas marciais. Nesse ponto, é válido ressaltar que o capítulo referente a equipamentos do livro do jogador é o capítulo 5, a partir da página 143. Lá você vai ter explicando todas as armaduras e todas as armas. Cada armadura tem as suas peculiaridades, as suas características, é bom dar uma olhadinha. Por exemplo, a chainmail, ela dá 16 de CA, eu já anotei aqui na parte correspondente, 16 de CA. Eu coloquei essa barrinha 16/18, vocês vão entender mais para frente o porquê, certo? Mas ele dá 16 de CA, mas, por exemplo, ela dá desvantagem em testes de furtividade. Então, quando eu chegar e fazer um teste aqui de furtividade, eu vou fazer esse teste com desvantagem. Em seguida, eu escolhi, em vez de 2 armas, eu escolhi ter uma arma e um escudo. Mas lembrando, você poderia escolher 2 armas marciais. Poderia ser um arco longo e uma espada longa, né? Se você quisesse. Ou como ele dá 2 opções, né? Uma arma marcial e um escudo, ou 2 armas marciais. Eu escolhi uma arma marcial e um escudo. Aí eu coloquei então escudo e espada longa. O escudo dá mais 2 de CA. Então aí vamos aqui na parte da CA e eu coloquei a barra. Muita gente já coloca direto 18. Eu prefiro colocar o 16/18 porque eventualmente eu posso optar por usar a espada longa com 2 mãos, e nesse caso eu não vou me beneficiar mais do escudo. Então, quando eu não tiver com o escudo equipado, tiver com a arma nas 2 mãos, eu passarei a ter CA 16. Mas no momento em que eu tiver com a espada longa numa mão e o escudo na outra, a minha classe de armadura será 18. Então, por essa razão, eu preferi colocar 16/18. Outras pessoas não fazem assim. Aconselho vocês a fazerem do mesmo jeito. A terceira opção de item, você vai escolher um desses 2. Ou 2 machados de mão, 2 hand axes, né? Ou um light crossbow e 20 bolts, né?
uma besta leve e 20 virotes, né? Eu optei para o meu personagem a besta leve mais os 20 virotes. Tá aqui anotado na nossa ficha. E, por fim, você tem aqui a opção entre o pacote do explorador de masmorras ou o pacote do explorador normal, né? Então, o que acontece? Esses pacotes, eles são mais para facilitar na criação do personagem. Se você chegar lá no capítulo correspondente a equipamentos, ali no capítulo 5, você vai ler os pacotes que tem e o que eles vêm. Né? Eu anotei apenas pacotes de explorador aqui na minha ficha, mas eu acho mais interessante você descrever item por item, porque eles são itens que você vai usar. Muitas vezes você vai ter lá uma barraca, ou um saco de dormir, vai ter 10 tochas, ração para 10 dias, isso são coisas que muitas vezes gastam. Terminada essa parte, nós vamos agora anotar na ficha a parte correspondente ao ataque. Ali, ainda no capítulo 5, nós temos a listagem de armas, né? Então lá tem toda uma tabelinha para as armas simples, as armas marciais, né, corpo a corpo, aí vem em seguida as armas de longa distância simples e as armas de longa distância marciais. Cada uma dessas armas tem as suas características. É bom você dar uma olhadinha lá no livro, dar uma lida para ver o que cada uma dessas características faz. E daí, vamos agora para as armas, né? Como o espacinho na ficha é muito pequenininho, eu fiz resumido aí. Nós temos aí, eu coloquei a espada longa 2 vezes, porque eu coloquei os números referentes à versatilidade dela, porque a espada longa tem a característica versátil, que eu posso usar com uma mão ou com 2. Então, nós temos, eu coloquei 2 vezes, uma referente a uma mão e uma referente a 2 mãos. E eu coloquei a besta leve também. Como a espada longa é uma arma corpo a corpo normal, vamos dizer assim, ela não é uma arma de finesse, né? Não é uma arma de destreza, como a rapieira, por exemplo, ela é totalmente voltada para a força, né? Então você tem que utilizar a sua força para acertar, e o dano também é baseado em força. Então você tem aqui anotado o nome, ao lado você tem aqui o ataque bônus, que é o bônus que você vai ter para acertar o oponente. Daí você vai somar mais 4, como é uma arma de corpo a corpo, ela é baseada em força, vai somar o mais 4 da força, e como o seu personagem é proficiente nessa arma, vai somar o mais 2. Então, 4 da força mais 2 da proficiência, o bônus de ataque é mais 6. E o dado da arma, espada longa, o dado de dano seria 1d8, e aí você soma com mais 4, que é o seu modificador de força, certo? Para a espada longa versátil, o ataque bônus é basicamente o mesmo, o que muda é o dado de dano, que em vez de ser um D8, é um D10. Já a besta leve, ela é uma arma de longa distância, então ela é dependente da destreza, você tem que ter destreza para acertar o ataque. Então, o modificador de destreza é mais 3, com mais o bônus de proficiência, mais 2 fica mais 5, 3 mais 2 fica mais 5, né? E o dado de dano da besta leve é um D8, e aí você soma com mais 3 da destreza. Nesse ponto, terminamos a nossa ficha, certo? Espero que não tenha sido complicado demais para entender. Se qualquer dúvida, fale aí nos comentários, eu tentei fazer o mais breve possível. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal, deixem o like, comentem aí, tirem suas dúvidas aí nos comentários, e até a próxima aventura aí.